espera, se você chegou até aqui é porque você quer entender um pouquinho mais da certificação de especialidades visando aí banco de dados dentro da AWS. Então, meu nome é Érica, você está aqui no Café com Cloud e aguarde aí uns minutinhos que a gente já vai explicar aqui. Esse vídeo ele tem algumas dicas, então bora lá para a vinheta. Então, a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente o Learning Path. Toda certificação da AWS, quando você vai tirar, é interessante você verificar quais são os caminhos de aprendizado que você tem, né? Então, certificações da AWS, a gente tem algumas que são sempre voltadas à função, né? Algo que você queira desempenhar, como por exemplo um arquiteto de solução, um Cloud Practitioner, que é a certificação inicial da Cloud, ou você quer ser um desenvolvedor. Então tem alguns caminhos de aprendizado por função que você queira desempenhar dentro da Cloud. Além disso, a gente vai comentar hoje da certificação, de uma das certificações de solução, como está aqui, né? Aqui a gente vai falar sobre a certificação voltada a banco de dados, mas tenha certeza que a AWS ela tem N aí, certificações que são voltadas aí para o seu dia a dia, para você desenvolver alguma habilidade dentro da nuvem, visando resolver algum problema. Bom, essa é uma certificação, então falando especificamente aqui da certificação de banco de dados, é uma certificação que me atrai bastante. Por quê? Porque eu gosto muito desse tema. Então, ela é muito indicada para você que gosta bastante do tema, mas também pretende trabalhar aí, não só sendo um DBA, ou um DBRE, ou um desenvolvedor, enfim, você necessita atuar com soluções que são inerentes a dados. Então, essa certificação é bem interessante, porque a gente vai ver que tem vários nichos. Bom, vamos começar explicando especificamente essa certificação de banco de dados. O que eu queria mostrar para vocês é que na página do Learning Path dessa certificação de especialidades de banco de dados, ela tem aqui alguns passo a passos, alguns treinamentos que você possa realizar. Muitos deles eles são gratuitos na plataforma Skill Builder da própria AWS. Então vale a pena você conferir esses cursos, porque ele com certeza vai te ajudar. E são cursos gratuitos, tá? Depois, assim, no final do vídeo eu vou dar as minhas dicas, mas tenha ciência que isso aqui também faz parte da do seu plano de estudos, tá? Então, bem interessante aqui, vale a pena você ir lá, assistir algum vídeo, são vídeos curtos, né? O cadastro na plataforma e o acesso a eles, muitos desses treinamentos aqui, eles são gratuitos. Mas falando aí especificamente dessa certificação de banco de dados, né? Então, ela é uma certificação de especialidade. O que é isso? Você já tem que ter uma certa familiaridade com a nuvem para poder fazer, né? Então, o foco dela é muito mais banco de dados, né? Mas vamos entender um pouquinho mais qual que é o formato dessa certificação antes de entrar um pouquinho mais a fundo. Então, essa certificação, ela é do nível de especialidade, então ela tem um foco muito mais voltado a banco de dados e os seus serviços, tá? Então, a duração dela é de 180 minutos, então você tem 180 minutos para concluir esse exame, tá? Se você optar por fazer na língua inglesa, é legal que você pode pedir aí uma extensão desse período, então você tem mais 30 minutos além desses 180, né? O custo dela é $300. Uma dica que eu dou aqui, que muita gente fala assim, poxa, eu começo por qual certificação, Érica? Né? Você pode começar por uma de especialidade? Pode. Eu te digo que é um caminho mais árduo, digamos assim, mais difícil. Por quê? Porque justamente como é uma certificação que visa você a uma especialidade específica, você já tem que ter familiaridade com a nuvem. Então, eu fortemente recomendo que você comece, por exemplo, com a de arquitetura, porque a de arquitetura você vai entender os elementos ali de uma forma mais ampla, né? Então, é sempre bom você ter esse conhecimento prévio, porque, por exemplo, vai cair bastante coisas relacionadas à rede, à comunicação desses bancos de dados, ou a como você traz dados de uma forma mais rápida para a nuvem,
né? Então, é bom você já ter esse conhecimento. E qual que é a vantagem de você já ter feito e ter obtido um sucesso numa certificação da AWS? Você ganha 50% de desconto, isso mesmo, um voucher de 50% de desconto que vai te dar direito a você aplicar para uma outra prova. Então, vale a pena pegar esse benefício, né? O formato dela é 65 questões de múltiplas escolhas ou de múltiplas respostas. Então é uma prova de opção. Não fiquem preocupados porque vocês não vão ter que escrever nada, nenhuma das respostas, né? Métodos de entrega, então você pode fazer isso via Personview ou PSI, né? Eu particularmente gosto bastante da Personview, né? A única coisa que você tem que tomar cuidado é justamente porque você vai ter que escanear aí aonde você está fazendo a prova. Recomendo, se você usa monitores externos, desplugue, coloque isso em outro local, faça num lugar fechado, onde você não tem acesso a nada nem ninguém, porque eles ficam constantemente te monitorando. Então você vai ter que ter uma câmera e um microfone para possivelmente executar esse exame, tá? Então tem a diquinha que eu já deixei aqui do desconto, né? Fazendo outra prova você consegue abater aqui o valor de 300. Eu recomendo fazer a de arquiteto antes, ou minimamente a Cloud Practitioner, né? Então o desconto que você obteve lá nas outras provas também vale aqui, né? E o método de entrega eu geralmente faço pela Personview, né? Mas aí vai de você. Se você quiser fazer isso presencial, a Personview também tem alguns centros aí em grandes capitais aqui do Brasil para você poder fazer o seu exame, tá? Eu particularmente sempre faço online, porque eu gosto e eu tenho uma comodidade aqui de fazer na minha casa, né? Então eu faço até em horários mais, digamos, mais tranquilos, né? Idiomas que essa prova é ofertadas, minimamente ela é ofertada aqui em inglês, japonês, coreano e chinês, tá? Então não tem em português essa prova ainda, até o momento aqui da gravação desse vídeo. Óbvio, toda atualização que está saindo, até cerca sobre esse exame, sobre os outros exames, a gente constantemente faz aqui dentro do nosso canal. Então vale a pena observar. Então, o que eu recomendo isso em todas as certificações da AWS? Verifiquem o guia do exame. Por quê? Porque o guia de exame, ele vai te dar justamente o caminho das pedras. O que você precisa fazer para obter êxito nesse exame, né? Então, ele vai falar ali, olha, vai dar uma pequena introdução, qual que é o foco de candidato dessa prova, né? Qual que é o conteúdo. Então, ele vai falar um pouquinho do que a gente falou, mas como que você pode proceder aí para pegar os resultados dos seus exames, mas principalmente o nosso foco ele está bem aqui, né? Então vamos entender um pouquinho como é que essa prova ela é dividida em 5 domínios, né? Sendo aí que o domínio de maior valor é o domínio de workloads específicos para desenho de banco de dados. O que significa isso, né? Aonde você vai encaixar determinada solução da AWS visando esse exame. Lembrando, tem mais de 15 ofertas de bancos de dados distintos dentro da AWS. Então vale a pena você aí observar qual aquele banco de dados que vai se encaixar naquele determinado cenário. Por exemplo, quando eu vou usar um banco de dados relacional, quando eu vou usar um banco de dados NoSQL, e esse NoSQL ele pode ser um banco de dados de grafo, por exemplo, né? Então, um banco de dados chave-valor ou de documento. Então, quando é que eu vou aplicar aí cada uma das soluções? Sendo que isso representa aí a maior parte aí do seu exame, tá? Segundo ponto que é bem interessante a gente falar sobre esse exame, justamente você tem como é que você pode fazer os deployments, né? As implementações desses serviços dentro da nuvem. E também as migrações, né? Porque a gente tem muito workload on-premises. Então, como é que você vai trazer para a nuvem? Tá? Então, tem algumas técnicas, né? Às vezes você quer trazer isso de uma forma homogênea, digamos assim, de um mesmo banco de dados para a mesma característica, o mesmo engine desse banco de dados na nuvem. Ok, dá para trazer, mas às vezes você já quer modernizar aí a sua camada de banco de dados, então você quer refatorar então, dentro da sua migração. Então, quais técnicas você pode aplicar nisso? Então, é uma migração mais heterogênea, digamos assim, você quer trazer de um relacional para um NoSQL, né? Então, isso tudo envolve aqui nessa parte desse domínio. Falando aqui do terceiro
grande domínio dessa prova, né, é de gerenciamento e operações, né, esse aqui é mais voltado aos seus dia a dias, né, quando é que você faz um backup e quando você faz um restore, quais soluções faz backup automático, quais delas fazem um restore point in time, então tudo isso aqui você vai abranger neste domínio aqui, né. O quarto domínio é de monitoração e troubleshooting, então vai ter algumas questões ali relacionadas, né, à monitoração, a possíveis problemas de performance e como você pode resolver, né. E o último domínio é voltado à segurança, né, então você vai ver que tem muitas opções ali de bancos de dados na nuvem e essas opções elas vão oferecer ali criptografia em trânsito, né, ou seja, enquanto você trafega aquela informação ou onde a informação reside. Então, entre outros, tá? Então, quando você concede acesso a esse banco de dados e qual a forma que você faz. Então, tudo isso aqui está abrangido dentro do tópico de segurança. Lembrando que são só alguns exemplos aqui que eu estou passando para vocês, né? Então, aqui ele vai dar mais detalhadamente quais serviços você vai aplicar em cada um dos domínios, né? Então, é muito importante que você observe, né, cada um. Então, todo exame de certificação da AWS, ele é dividido em domínios, né? Então, aqui tem a descrição, minimamente. Então, vale a pena você ir lá e consultar esse guia do exame, que ele é sensacional, né? Vai te ajudar muito aí, né? E falando até, além daqui da parte do guia do exame, né? Que a gente acabou de falar, sempre todas as certificações da AWS têm guia de exemplos de perguntas. Isso é muito interessante. Então aqui você pode fazer algumas questões para se familiarizar com a prova. Então você vai ver que sempre as provas elas têm ali uma parte de cenário, né? Então você vai ter que buscar aqui dentro deste cenário qual que é a melhor opção, né? E ao final ali você pode ver qual é a resposta correta, né? Então, vale a pena utilizar essa parte aqui do guia, né? Que é os exemplos das questões, né? Além disso, eu vou agora passar algumas coisas que foram úteis para mim dessa prova. Então, agora vamos para os dicas da Érica. Então, vamos lá para a parte que eu mais gosto desse vídeo, que é justamente a dica que eu te dou, né? Então, já fizemos ali a análise de como é essa prova, qual que é o formato dela, como são as questões, né? Mas principalmente como você tem que estudar, e agora vão as minhas dicas. Primeira delas, né? Faça a prova com calma, quando você tiver confiança. Isso é bem importante, porque muitas vezes, eu sou um DBA que trabalhei há muito tempo com banco de dados, eu já vou sem estudar para fazer essa prova. Não vá com esse mindset, tá? Porque é um outro tipo de prova. É uma prova bem estruturada, onde você tem ali cenários de casos de uso para responder. Então não vá com esse mindset, eu trabalho há muito tempo, vou conseguir fazer. Não, porque vai envolver não só bancos de dados relacionais, mas outros tipos, NoSQL também, né? Então você tem que entender minimamente como é que cada uma dessas soluções trabalham e funcionam dentro da nuvem, como é que você vai colocar ali para elas se comunicarem entre si, né? Se você estiver dentro de uma rede privada, como aquela solução ela vai se conectar ali com a sua aplicação. Então tem vários cenários assim. Segunda dica que eu dou, né? Se você não é familiarizado com a língua inglesa, peça a extensão, tá? Legal dessa extensão que você pede aí para as provas da AWS é que elas valem aí para todas as provas que vocês forem fazer daqui para frente, mas com uma ressalva. Essa extensão você tem que pedir antes de agendar a prova. Depois que você agendou, não dá mais, senão ela não vai ser mais válida. Então peça essa extensão e vá. Érica, eu tenho dúvidas como faz? Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá bom? Como é que você pode fazer. Terceira grande dica, estuda, faça cenários de casos de uso, montem seus laboratórios, né? Todo provedor de cloud, ele oferece ali uma camada free, né, para você experimentar ali, aí tem alguns limites, então vale a pena você consultar ali a página do provedor de cloud e ver quais são os limites atuais, né? Então dá para você fazer muito dos cenários que são apresentados dentro dessa certificação com o Free Tier. Aproveitem, tá? Então, quarta grande dica, né? Eu dei isso lá na hora que eu estava explicando as questões, mas é bem interessante.
Eu acho, assim, eu até recomendo para quem me pergunta, né? Poxa, Erika, eu devo começar, sou um DBA que trabalha há muito tempo, devo começar com esse exame para fazer na prova? Tudo vai depender. Você já é familiarizado com a nuvem? Você já tem ali alguns conceitos chaves, principalmente de comunicação, de rede, né, de como você vai atuar, como você vai, qual tipo de armazenamento mais indicado para cada uma das soluções. Então todas essas questões elas vão te ajudar se você já souber previamente. Então eu particularmente recomendo que você faça a Architect Associate antes dessa prova, né? Mas eu conheço algumas pessoas que já se aventuraram direto para essa prova, né? Ela não tem um pré-requisito. Preciso tirar isso para poder tirar essa prova. Não. Você pode ir lá na cara e coragem fazer, tá? Mas eu particularmente falo por mim mesma, né? Os conceitos que eu tenho lá da Architect Associate me ajudaram muito para essa certificação. Tá? Outras coisas, né? Façam alguns simulados. A própria AWS ela está ofertando esses simulados gratuitamente, né? Até o momento da concepção desse vídeo. Vou deixar aqui o link, né? Porque possivelmente se isso for alterado, também essas dicas aqui eu sempre deixo aqui. Faço essa alteração aqui nos comentários, né, nas descrições desses vídeos. Então a gente sempre está monitorando, porque tem muita gente, muito amigo nosso que vai tirando e vai falando, essa prova aqui, olha, teve mais características assim, assim, assado, né? Outra dica que eu dou, né, os serviços da AWS, você tem que entender como é que eles se comunicam, né, e quando você tem que utilizar determinada solução ali de banco de dados. Então, se familiariza com eles, porque se você não se familiarizar, vai ser uma prova muito complexa, né? Então, vale a pena, né? Além dos simulados, então, faça aqui os laboratórios, né, que você possivelmente vê por aí, né? Mas eu recomendo alguns cursos que eu vou deixar aqui, aqui embaixo, são cursos que eu fiz, tá? Então, cursos que alguns deles são gratuitos, alguns deles exigem um pouco de investimento, né? Mas tenha ciência que você está fazendo uma certificação e isso vai te obter frutos depois, né? Você vai conseguir com essa certificação aí se credenciar para o mercado, né? Falar assim, olha, eu sou certificado em especialidade de banco de dados na nuvem, né? Isso aí tem um alto valor agregado, legal? Então aproveitem, façam as certificações. Eu particularmente uso as minhas certificações para aprender mais sobre os serviços, né? Porque sempre vai saindo a atualização, então é uma maneira de você ali sempre estar atualizado e sempre estar ali em compliance com o que o mercado está requisitando de um profissional. Bacana? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Já deixa aqui os seus comentários se você passou ou não nessa prova, qual foi a sua dificuldade. Se você quiser debater com a gente também, deixa aqui nos comentários, porque a gente sempre lê e a gente tenta aqui trazer o melhor conteúdo, né? Quer alguma coisa mais aprofundada sobre algum determinado serviço? Poxa, para essa prova específica aqui, me ajudou muito. Por exemplo, o vídeo do Léo falando de SCT, então vale a pena, né? SCT aí, que é o Schema Conversion Tool, né? Uma ferramenta que você usa dentro do DMS para poder identificar ali se aquele workload você consegue transformar ou não, né? Então vale a pena você também consultar alguns vídeos aqui dentro do canal, né? Vou deixar também aqui como material de estudo para vocês aqui no comentário. Então aproveitem, né? Aproveitem porque isso é de grande valia. Então vale a pena. Então deixe seus comentários, deixa aqui o like que a gente gosta muito também, né? Acompanhe a gente lá no Instagram. Por quê, né? Porque justamente lá no Instagram a gente, além de passar conhecimento, a gente tá ali em contato com vocês. Então a gente abre ali o nosso programa de perguntas e respostas, que é o Responde. Então, uma vez por semana você tem aquela oportunidade de mandar a sua pergunta, né? A gente vai respondendo assim, em algum momento a gente responde essas perguntas e deixa aqui gravado aqui no canal. Então, se você quiser ver aí as perguntas que foram feitas anteriormente no quadro Responde, acompanhe aqui no canal, aqui a gente também tem essa forma de engajamento, legal? Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Falou, valeu galera!